Olá, gente querida, olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a todos os inscritos aqui do canal. Eu me chamo Jefferson Maia, sou evangelista do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua misericórdia e pela sua graça, eu sempre digo isso porque é muito bom ter a misericórdia de Jesus e a graça dele sobre o meu coração e poder ver você também ter essa graça no seu coração, esse amor de Jesus, essa paciência de acompanhar este vídeo comigo, tirar 30 minutos do seu dia para estar podendo avaliar este vídeo e compreender o que o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração. Eu me chamo Jefferson Maia, como eu disse, sou evangelista e hoje nós vamos entrar no segundo episódio do projeto que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que é Desperta-te e Arrependa-te. Hoje, a igreja que nós vamos ler, que nós estamos nesse propósito, das 7 igrejas da Ásia, 7 igrejas do Apocalipse, é a igreja de Esmirna. A igreja que foi fiel, fervorosa, não negou Jesus por nada. Acompanhe o texto bíblico que eu vou passar aqui agora para você. E logo, logo voltaremos com a exortação do Espírito Santo para edificar tanto a minha vida quanto a vida de vocês que escutam e vê este vídeo aqui neste canal. Que Deus te abençoe e acompanhe comigo agora esse texto bíblico. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês à prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. E com base nesse texto que a gente acabou de ler, sabe o que me faz lembrar? O quanto é importante nós sermos fiel a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Não importa se é momentos bons ou momentos ruins, temos que ser fiel a Deus até a morte. A igreja de Esmirna era uma igreja que passou dificuldades financeiras, era perseguida, passava por grandes tribulações, era levada à maior escassez da pobreza, mas nem por isso negou o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que me lembro quando eu leio um texto como esse? Me lembro a fé de Jó. Jó perdeu tudo o que tinha, mas nem por isso negou a Jesus Cristo, negou a palavra de Deus. Continuou firme em Deus, em suas palavras, e prosseguiu para o alvo, que era o alvo de adorar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Aí eu te faço um convite hoje. Seja fiel a Deus, não importa a circunstância da sua vida. Talvez você me diga assim: mas evangelista Jefferson, eu estou desempregado, eu estou desempregada, tenho sofrido perseguições por pregar a palavra de Jesus Cristo, tenho sofrido perseguições por estar dentro da palavra de Jesus Cristo. Aí eu te digo uma coisa, meu irmão e minha irmã. Assim que a gente aceita Jesus Cristo, passamos a ser parte do reino celestial e deixamos de fazer parte do sistema materialista dessa terra. Perseguições vai vir sim, julgamentos e falso testemunho contra a gente vai vir sim, porque são todos pessoas que se deixam ser enganadas por Satanás para destruir a fé daqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único Salvador de vossas vidas. Então o Espírito Santo está te alertando através desse vídeo. Não importa a situação que você esteja passando, continue a ser firme, continue a buscar a presença do Espírito Santo. Continue a ser fiel a Deus, não importa a circunstância. Nós estamos passando hoje por um cenário mundial apocalíptico, um cenário que está se cumprindo através do que João, o apóstolo de Jesus, falou lá atrás que aconteceria, que seria o governo do anticristo que está se levantando na nossa geração. E sabe o que significa isso? Significa que nós somos a geração do toque da trombeta.
Aí você me pergunta, se o anticristo está no nosso meio, por que o anticristo ainda não está governando? Aí eu te respondo, é muito simples e fácil. Primeiro de tudo, o anticristo não pode governar na terra enquanto a luz do mundo e o sal da terra estiver aqui, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e enquanto o Espírito Santo de Deus estiver sobre a terra. E enquanto estivermos nessa terra, vamos passar sim por tribulações, aflições, perseguições. Muitas coisas se levantam contra aqueles que aceitam Jesus Cristo. O nosso próprio Senhor Jesus falou que se o rei é perseguido, quem dera os seus servos. Ou seja, se Jesus foi perseguido, passou por várias aflições e perseguições nessa terra, por amor em guardar as palavras do Deus vivo, quem dera a gente que guarda as palavras de Jesus no nosso coração. Então a questão é, perseguição vai ter sim, aflição vai ter sim, tribulação vai ter sim, mas você tem que se permanecer fiel até a sua morte. Continua nessa fé, continua nesse propósito, não desista por nada, porque o seu galardão está mais próximo do que você imagina. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo já está vindo no seu trono de glória. A gente não sabe o dia, a hora e o mês, mas está muito próximo de acontecer o arrebatamento. Porque o cenário que nós estamos vendo é o cenário do anticristo tentando começar a operar na terra. Mas enquanto, como eu disse, a luz do mundo estiver na terra e o sol da terra estiver aqui, que é a igreja de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus estiver sobre a terra, ele não tem poder para governar ainda as nações. Mas sim teremos perseguições, seremos caluniados pelo que a gente vive, que é a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o recado que eu te entrego hoje através do Espírito Santo é: sede fiel até a morte, pois Jesus te dará a coroa da vida. Vou deixar agora aqui para você um estudo bíblico, contando o lado histórico da igreja de Esmirna e o lado espiritual. E o Espírito Santo de Deus irá falar mais forte no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e acompanhe esse estudo com todo carinho. E até o próximo episódio, onde estaremos falando de novo sobre Desperta-te e Arrependa-te, esse projeto maravilhoso que Deus colocou no meu coração para que a gente se alerte, aonde a gente tem que se despertar e tem que se arrepender para mantermos firmes na presença de Jesus e mantermos nossa casa organizada para o grande galardão que queremos receber, que é a vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Seja a igreja do arrebatamento, seja a igreja que vai subir com o Senhor Jesus Cristo e não seja as pessoas que queiram ficar no juízo de Deus sobre essa terra. Que Deus te abençoe e acompanhe o estudo que eu vou rodar aqui agora sobre a igreja de Esmirna. Que Deus te abençoe. A cidade de Esmirna, onde hoje é a cidade de Izmir, na Turquia, fica ao norte de Éfeso, e o apóstolo João enviou a sua carta da ilha de Patmos até a igreja de Esmirna. O nome Esmirna vem de mirra e tem o sentido de cheiro suave, por causa das plantações de mirra que havia na região, mas também tem o sentido de amargura pelo sabor quando se tocava nos lábios, a mirra amargava. Esmirna possuía um grande mercado de 3 andares, sendo um grande centro comercial. E a cidade também sofreu vários terremotos, mas se reconstruía todas as vezes. Ali havia Jogos Olímpicos e os vencedores recebiam coroas de ouro. Numa interpretação literal do texto, nós descobrimos que a igreja de Esmirna tinha um pastor chamado Policarpo, segundo os historiadores. E aquela igreja recebeu um elogio de Jesus porque suportou o sofrimento e foi perseverante. Os cristãos de Esmirna, eles tiveram seus bens confiscados e por isso eram muito pobres. Eles sofreram intensa perseguição e muitos foram presos e até mortos. Por isso Jesus não repreendeu aquela igreja, não corrigiu nenhum erro naquela igreja, porque ele disse que eles eram fiéis, que eles eram perseverantes, eram dedicados ao Senhor, e Jesus lhes instruiu a ter uma fidelidade até a morte. E então Jesus prometeu para eles que eles receberiam a coroa da vida e não sofreriam a segunda morte.
Interpretação literal. Nós encontramos algumas palavras-chave no texto que nos chamam a atenção. A palavra tribulação, sobre a perseguição aos cristãos. A palavra pobreza, porque os cristãos de Esmirna tiveram seus bens confiscados e eles eram muito pobres. A palavra judeus, eram seguidores da lei. Falsos judeus, na verdade, pessoas que se diziam judeus, mas não eram, segundo o Senhor Jesus, e estavam criando um clima de perseguição interna dentro da própria igreja. 10 dias é uma expressão que simboliza anos ou tempos, segundo a linguagem profética. A expressão coroa da vida se refere ao prêmio olímpico, que havia muitas corridas e competições naquela região, e as pessoas recebiam uma coroa como prêmio. E o Senhor Jesus promete um prêmio diferente, que é a vida eterna. A expressão segunda morte se refere à morte espiritual, ou seja, a primeira morte, a morte física, e a segunda morte, a morte do espírito. A interpretação histórica. A igreja de Esmirna representa o tempo dos mártires, a igreja perseguida entre os anos 100 a 312 d.C. E conforme o Senhor Jesus profetizou que eles passariam por 10 dias de tribulação, aconteceu que 10 imperadores perseguiram a igreja. Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano, formando então 10 períodos de perseguição e cumprindo essa profecia. Ainda na interpretação histórica, nós podemos ver que o imperador Domiciano, que se considerava um deus, ele perseguiu os cristãos por cerca de 10 anos, cumprindo também a profecia dos 10 dias de perseguição à igreja de Esmirna. E o imperador Domiciano perseguiu especialmente os fiéis de Esmirna, porque eles se destacavam por sua entrega, pelo seu desapego aos bens materiais, visto que o império já havia confiscado todos os seus bens, e mesmo assim eles continuavam servindo ao Senhor Jesus. Uma história interessante sobre a igreja de Esmirna é o martírio de Policarpo. Policarpo foi o pastor da igreja de Esmirna, que foi ordenado pelo próprio apóstolo João, sendo um discípulo dele. E ele foi queimado vivo e não negou a Cristo. Na fogueira, Policarpo disse: por 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar de meu rei, o qual me salvou? E assim, o martírio de Policarpo marcou a história daquela igreja perseguida. Com o seu sangue ali derramado, ele e muitos mártires permaneceram fiéis até o fim.